Ok, gente, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 8. Na verdade, eu quero falar sobre os últimos versículos desse capítulo 8, mas para a gente entender o que eu quero meditar com vocês nesta manhã, eu gostaria de ler o capítulo 8 inteiro. Vocês não vão cansar não, né? Então vamos ler, desde o verso 1, Romanos capítulo 8, diz assim: portanto agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou,
na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois na esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu e mais, quem ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Coisa linda, né, irmãos? O livro de Romanos, na verdade, ele é chamado de o quinto evangelho. Porque o livro de Romanos, ele faz um resumo de toda a obra de Cristo. Ele anuncia toda a obra de Cristo. Mas quando chega nesse capítulo 8, parece que Paulo resume mais ainda tudo o que está incluído na obra de Jesus lá na cruz do Calvário. E Paulo termina dizendo que tudo isto, é o grande amor de Deus pelas nossas vidas. E eu quero falar um pouquinho sobre isto, o grande amor de Deus por nós. Amém, queridos? Então, se a gente meditar mais atentamente a esse capítulo 8, nós vamos encontrar alguns privilégios que os cristãos possuem. E a primeira coisa que Paulo começa dizendo nesse capítulo 8 é que não há nenhuma condenação. Amém, queridos? Muitas vezes nós
Vivemos carregando culpas, não é verdade? Alguém aqui carrega alguma culpa? Às vezes você diz assim: puxa, se eu não tivesse feito aquilo, se eu não tivesse, Gente, já fez. Não tem mais jeito de voltar ao passado. Mas Deus deu um jeito nisso. E Ele diz: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E Paulo então vai tecendo a forma tão gloriosa como Deus nos justificou através de Cristo. Justificou os nossos atos que não podiam ser justificados por nós mesmos. Porque nós mesmos não encontramos justificativas para o que fizemos. Não é verdade? E por isso você se condena. E por isso você carrega a culpa, porque você não consegue justificar. Você não consegue encontrar uma razão para ter feito o que fez. E a Bíblia diz aquilo que era impossível para a lei, para que a gente pudesse encontrar paz conosco mesmo. Era impossível através da lei, era difícil através de um decreto. Então o que Deus fez? Ele pegou todos os nossos pecados e lançou sobre os ombros de Jesus. E Paulo diz: aquilo que era impossível para a lei, Deus fez através de Jesus, quando Ele condenou todo o pecado na carne de Jesus. Isaías 53 fala sobre isso, de como Ele tomou sobre si todas as nossas aflições, todas as nossas enfermidades, todas as nossas misérias, todo o castigo que nós merecíamos. E Deus colocou tudo em Jesus, e Jesus pagou um alto preço lá na cruz do Calvário. E então Paulo está dizendo o seguinte: agora, se você se une a Jesus, e essa união com Jesus não é um esforço que nós fazemos, não é nós que vamos fazer algo para nos unirmos a Ele, mas a Bíblia diz que o próprio Deus nos coloca em Jesus, o próprio Deus nos une em Jesus, e Ele diz: e unidos em Jesus, então não há mais condenação. Deus nos justificou completamente através da morte de Jesus, através do precioso sangue de Jesus, que foi vertido lá na cruz do Calvário. Amém, queridos? Então, não há condenação. Se você vem carregando alguma culpa sobre a sua vida, em seu coração, na sua mente, então, queridos, ponha um fim a isto, crendo que Deus já te justificou. Deus não te condena. Amém? Ok? Quem é maior do que Deus? E Deus não te condena por nada. Você pode dizer: e aquilo? Não há condenação para aqueles que estão unidos com Cristo Jesus. Se você está unido com Jesus, porque você creu, porque você aceitou que Ele fez isto por você, você não fez nada para merecer isto, você não fez esforço nenhum para isto. Jesus realizou tudo lá na cruz. E se você concorda com Deus, e se você diz amém para Deus, então Deus te une a Jesus. E quando Ele te une a Jesus, Ele dá um decreto: não existe mais condenação. Amém, queridos? E porque não há condenação, nós temos paz com Deus. E se nós temos paz com Deus, nós temos paz conosco mesmos. Amém, queridos? Então Paulo está resumindo a obra de Cristo através da justificação, através da nossa união com Cristo, da paz que Ele nos dá. Mas ele avança um pouco mais e diz que agora
nós não estamos mais sujeitos a uma lei. Quando nós quebramos a lei e fomos condenados, Deus nos pega e nos une a Jesus e anula toda a condenação. E agora ele diz: você não está mais sujeito a uma lei. E ele diz: porque a vida no Espírito, a lei do Espírito de vida te livrou da lei do pecado. Você não está mais sujeito a uma lei, você não está mais sujeito a regras de faça isso, não faça aquilo. Mas ele fala agora que nós estamos colocados debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Que os filhos de Deus não são mais dirigidos por lei, por faça isso e não faça aquilo. Mas nós somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Não há mais uma lei sobre nós, mas há um espírito de amor que nos ensina, que nos fortalece, que nos dirige na presença de Deus. Amém, queridos? Agora ele diz: se você está unido com Cristo, então a sua inclinação não vai ser para as coisas da sua carne, para os desejos errados da sua carne, mas sim, o seu desejo vai ser para as coisas que o Espírito de Deus está mostrando para você. Amém, queridos? Esse é o Espírito de vida, que ele mostra a vontade de Deus e você se inclina para isto. Amém? Aí alguma pessoa pode dizer: mas eu não consigo. Querido, se a gente não consegue se inclinar para o Espírito de Deus, para a direção que o Espírito de Deus está nos dando, alguma coisa está errada. Porque ele diz que a lei da vida nos libertou da lei do pecado. Amém? Em Cristo, Deus anulou a força que este mundo, que o sistema deste mundo exercia sobre nós. Nós não estamos mais sujeitos a uma pressão da lei, da natureza, da sociedade, de um sistema de vida. Ele diz: não, vocês não estão debaixo de lei nenhuma. Vocês estão debaixo do Espírito de vida. Por isso que ele diz: se você se inclinar para os desejos errados da sua carne, isso significa que você ainda está na morte e não na vida. Amém, queridos? Então veja, Paulo está resumindo o que é a vida cristã. A vida cristã não está baseada em leis, em mandamentos, mas numa relação com Deus, num relacionamento com Deus através do Espírito Santo de Deus. E ele diz que esse Espírito de vida vai nos levar para a verdadeira vida em Deus e nos levar a uma vida de paz, a uma vida de alegria, aquilo que Jesus disse lá em João capítulo 10, verso 10. Ele diz: o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Amém, queridos? Então Paulo, resumindo aqui a obra de Cristo, assim muito resumidamente mesmo, Paulo diz que nós somos justificados porque estamos unidos com Cristo. E porque estamos justificados, nós temos paz. Porque estamos unidos com Cristo, nós estamos livres da lei do pecado. E então agora nós temos vida no Espírito. E eu quero chamar isto de privilégios que nós temos em Cristo. Amém? Justificação. Não há mais condenação sobre as nossas vidas. Estamos unidos a Cristo porque Deus nos uniu. Amém? E então temos paz,
temos liberdade e vida no Espírito. Amém? Se você tem essas 5 coisas, então Paulo começa a dizer o que vai ser a sua vida daqui para frente. Amém, queridos? Quando ele começa, como eu disse, eu queria mesmo é chegar no final, a partir do verso 28, e nós vamos ver então o propósito de Deus por toda a eternidade. Começa então dizendo 5 coisas, das quais nós precisamos ter convicção absoluta no nosso coração, para nós vivermos a plenitude de vida, desfrutarmos desse grande amor de Deus sobre as nossas vidas. Amém, queridos? E a primeira coisa que Paulo fala aqui no verso 28 é: sabemos que Deus age em todas as coisas. Amém, queridos? Se você pertence a Deus, se você colocou a sua vida nas mãos do Senhor, então, desde a eternidade passada até a eternidade futura, Deus está trabalhando na sua vida. Aí você pergunta: como desde a eternidade passada? A Bíblia diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Amém, queridos? Como eu disse, é uma convicção que nós precisamos ter. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Porque para Deus não existe passado, presente e futuro. Tudo é patente aos olhos de Deus. Então lá na eternidade Deus já podia enxergar você. O salmista diz no Salmo 139 que você ainda não estava sendo feito, concebido no ventre da sua mãe, e Deus já te conhecia. Amém? E lá na eternidade, Deus resolveu que ia unir você a Cristo. E Ele decidiu lá na eternidade que Ele ia te justificar de todos os pecados que você cometeu, de todos os erros que você cometeu. E então lá na eternidade, Deus começou a trabalhar na sua vida. Deus começou a planejar tudo na sua vida. Deus começou a planejar quem seriam os seus familiares. Deus começou a planejar aonde você ia nascer. Amém? Você pode crer nisto? O Evangelho de João diz que nós não nascemos pela vontade dos nossos pais. Nós não somos frutos simplesmente de uma noite de amor dos nossos pais. Mas a Bíblia diz que nós nascemos porque um dia Deus planejou a nossa vida. E Ele planejou como nós chegaríamos a este mundo. E onde nós chegaríamos. Ele planejou onde Ele ia nos colocar. Ele traçou todo um plano para as nossas vidas. E Paulo está dizendo aqui: sabemos que Deus age em todas as coisas. Amém? Nada foge dos olhos de Deus. E nada foge do controle de Deus. Amém, queridos? Às vezes você fala: mas se Deus me ama, por que isso aconteceu? Porque Deus estava trabalhando. E algumas coisas acontecem por escolhas erradas que nós fazemos. E aí você pergunta: e por que Deus não impediu? Bom, Ele falou com você.
Talvez você não o tenha ouvido, mas ele falou com você. O espírito de vida procurou evitar que você fizesse certas coisas, mas você não deu ouvidos para ele. Mas Deus não fechou os olhos e disse: bom, você estragou tudo, problema seu. Não, Deus sabia que você ia fazer aquilo. Deus sabia que você não ia dar ouvidos para ele. E então Deus já planejou como corrigir o seu erro. Parece loucura, não é? Mas é assim que acontece. Se nós olharmos para a história de Israel, a forma como eles nasceram como nação dentro do Egito, a Bíblia mostra claramente desde o princípio que esse povo seria criado no Egito. Jacó, ele não foi por causa da fome para o Egito. Não, é que o Egito tinha comida, então Jacó saiu da terra dele e acabou morando no Egito, porque José já estava lá e tudo mais. Mas tudo isso fazia parte de um grande plano de Deus. Amém, queridos? E aí Deus planejou a saída daquele povo do Egito. E Deus traçou um caminho para aquele povo caminhar, mas Deus sabia que aquele povo não ia querer caminhar no caminho de Deus. E então Deus providenciou para que, nas voltas que aquele povo estava dando, Deus providenciou mantimento, Deus providenciou que as vestes não se estragassem, Deus providenciou para que as sandálias não envelhecessem. Deus foi providenciando tudo, porque Ele sabia que o povo ia errar o caminho. Dá para entender isso, gente? E quando aquele povo estava caminhando, Deus disse: bom, vocês escolheram um caminho errado, mas então eu vou guiar vocês para sair deste caminho. E Deus então colocou aquela coluna de fogo durante a noite e aquela coluna de nuvem durante o dia para guiar o povo. E Deus havia preparado um lugar para aquele povo descansar, as fontes de Elim. Mas no meio do caminho, aquele povo viu um lago de um outro lado, e eles quiseram beber daquelas águas. Deus não impediu, embora a nuvem continuasse andando, dando a direção, o povo resolveu ir para aquele lado e Deus permitiu. E Deus sabia que eles iam encontrar águas amargas, águas que eles não podiam beber. Mas Deus disse para Moisés: Moisés, eu já providenciei a solução para isto. Então pegue um galho dessa árvore, jogue na água, e as águas não ficarão mais amargas. Você percebe? Em tudo Deus trabalha, até nos seus erros Deus trabalha. Só que nos seus erros você sofre, sem necessidade de sofrer. Mas não é porque você erra que Deus te abandona. Deus vai e leva uma solução. Deus trabalha em todas as coisas. Mas Paulo está dizendo: se você sempre se inclinar para o Espírito, então você vai experimentar só o trabalho de Deus, sem precisar experimentar os consertos de Deus. Você sabe que consertar é sempre pior do que fazer algo novo, não é? Se você constrói uma casa nova, você entra quando ela está perfeita, prontinha. Se você vai reformar, você vai comer poeira. Não é verdade?
E é isso que acontece na nossa vida, gente. A gente está comendo poeira porque a gente não deixa Deus construir. Então Deus tem que reformar. Aquele povo não precisava ter bebido água amarga. Tinha as 12 fontes de Elim lá na frente. Mas eles tiveram que tomar água amarga, sentir o gosto amargo na boca e esperar que Deus consertasse para experimentar o gosto doce. Você faz a escolha. Agora, a Bíblia diz: Deus não vai te condenar. É você que está se condenando através das suas escolhas. Amém, queridos? Mas como é bom saber que Deus tem um caminho melhor e mais excelente para nós. E nós precisamos confiar nesse grande amor de Deus quando Ele diz: vá por aqui. Então vai por lá, querido. Você pode achar que o caminho que você planeja é melhor, mas não é. A Bíblia diz: há caminhos que para o homem parecem direitos, mas o fim deles são caminhos de morte. Israel pensou que ir naquelas águas seria bom para eles, mas não foi. E quantas escolhas nós fazemos porque achamos que vai ser bom para nós, mas não é. Mas nem por isso Deus deixa de continuar trabalhando. Deus continua trabalhando porque Ele te ama e Ele tem o melhor para você. E então Ele vai continuar trabalhando. Amém, queridos? Agora Paulo também, ele chega a um ponto que ele diz: olha, se você não aceitar a direção do Espírito de Deus, então você não é filho de Deus. Um filho de Deus pode errar algumas vezes, mas não sempre. A Bíblia diz, através do apóstolo João: se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos porque nós pecamos. Mas João também diz: mas se você viver na prática do pecado, então você não é de Deus, porque o Filho de Deus não vive na prática do pecado. Então vamos entender, queridos, que fazer algumas escolhas erradas, ou escolhas erradas, algumas, é uma coisa. Você fazer todas as escolhas erradas é outra coisa. Dá para entender isso, queridos? A Bíblia mostra que o povo de Israel, Deus tinha um plano para eles, mas eles fizeram todas as escolhas erradas. E o que aconteceu com eles? Todos morreram no deserto. E só a nova geração é que pôde entrar na terra prometida. Fica claro isso, queridos? A Bíblia diz que se nós deliberadamente escolhemos o caminho errado, então não há mais salvação para nós. Então eu quero mostrar para você que se você comete um erro e acaba estragando um segmento da sua vida, Deus pode consertar isto e com certeza Ele vai consertar isto. Mas se você faz tudo errado, se você resolve que não quer o plano de Deus para a sua vida, então não há mais o que Deus fazer. E é sobre isto que eu quero falar agora. Porque Paulo começa dizendo: sabemos que Deus trabalha em todas as coisas para o bem. Amém? Não é para o mal. Deus diz através de Jeremias: só eu sei os planos que tenho a vosso respeito, planos bons, planos para fazer você prosperar. E aqui Paulo diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem. Amém? Mas aí ele continua: para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus.
Então aqui eu quero falar sobre uma segunda convicção. Que Deus trabalha na vida daquele que o ama. Deus não está trabalhando na vida de todas as pessoas. Ele pode até fazer algumas coisas, e Ele faz, também na vida daqueles que não o amam. Jesus foi muito claro quando Ele diz que Deus faz o sol sair sobre bons e maus, e faz a chuva cair sobre maus e bons. Mas o agir em todas as coisas é para aqueles que o amam. Amém, queridos? E se você ama a Deus, você odeia o pecado. Amém? Se você ama a Deus, você ama somente o que Deus ama. E você rejeita o que Deus rejeita. Amém? Então vamos entender isso, nós precisamos ter essa convicção. Se eu estou unido com Cristo, eu tenho que amar a Deus. Amar a Deus, queridos, não significa um amor irreal, baseado em palavras. Deus, eu te amo. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Amém, queridos? Amar a Deus significa guardar os mandamentos de Deus. Não uma lei, mas o plano de Deus, a vontade de Deus para a sua vida. E Paulo então está dizendo aqui que toda aquela obra, resumida nesse capítulo 8, é para aqueles que amam a Deus, que decidem que vão amar a Deus, que vão corresponder a este grande amor de Deus. Amém? Então nós precisamos entender que Deus age para o bem do seu povo, para aqueles que o amam. Amém? Agora, por que Deus preparou um caminho para nós? Se Deus nos ama, porque Ele não deixa a gente fazer nossas escolhas. Que eu acho que é isso que muitos filhos perguntam a respeito dos seus pais, não é? Se o meu pai me ama, por que ele não deixa eu fazer isso? Por que ele não deixa eu fazer aquilo? Talvez você fez essa pergunta quando era pequeno. E agora você vai ter que encarar essa pergunta dos seus filhos. É ou não é? E a Bíblia diz claramente que Deus tem um propósito. E é por isso que Ele escolhe as coisas para você. Por que que você faz escolhas para o seu filho quando o seu filho é pequeno? Porque quando o seu filho só quer comer doce, você fala não. Você tem que comer comida. Você tem que comer coisa salgada. Porque você quer que o seu filho cresça com saúde. Amém? E é isso que Deus faz. Deus quer que realmente você tenha vida. Não uma imitação de vida. Deus não quer que você tenha um projeto de vida. Deus não quer que você tenha um plano de vida. Deus quer que você tenha vida. Porque as pessoas projetam, as pessoas fazem planos, mas elas não conseguem viver. E Deus não quer que você sonhe somente,
Deus não quer você só vislumbrando vida, Deus quer que você tenha vida e vida em abundância, e por isso Ele faz planos para você. Porque Ele tem um propósito. E o propósito de Deus na sua vida não é que você viva simplesmente para Ele, mas Ele quer que você viva feliz. Ele quer que você viva bem. Como você faz escolha para os seus filhos? Se o seu filho resolver ser um bandido, você vai falar: ok, seja um bandido. Você vai lutar para ele não ser. Você vai lutar para ele ser um homem honrado, um homem de bem, um homem honesto, um homem de moral. Não é assim? É o que Deus faz, queridos. E então a Bíblia diz que Deus tem um propósito, que a gente seja semelhante a Jesus, porque Jesus é perfeito. E Ele é perfeito não porque Ele é Deus, também na sua humanidade. Ele nunca cometeu um erro sequer, nunca um dolo se achou na sua boca, em suas palavras, nunca houve dolo. É o que a Bíblia nos ensina. Ao ponto de o Pai rasgar os céus e dizer: esse é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. E então Deus, Ele fez um propósito de nos tornar semelhantes a Jesus. E para que este propósito aconteça, Deus age em todas as coisas. Dá para entender isso, queridos? Então Deus age na vida daqueles que o amam. Deus age na vida daqueles que aceitam esta união com Cristo. Deus age na vida daqueles que aceitam ser semelhantes a Jesus. Amém, queridos? Dá para entender isto? Amém? Então nós encontramos aqui todo um propósito de Deus. E Paulo está dizendo que Deus trabalha na vida daqueles que amam a Deus. E Paulo, ele começa a descrever quem são estes. E ele diz assim: a quem Deus conheceu de antemão. Como eu já disse, lá na eternidade passada, quando não existia nada ainda, Deus nos viu e nos conheceu. Essa palavra conhecer significa que Deus decidiu nos amar. Porque a palavra conhecer nas Escrituras, ela sempre mostra um relacionamento de amor. Quando diz que Adão conheceu Eva, e desse conhecimento nasceu um filho. E depois vai falar que Abraão conheceu Sara, Isaac conheceu Rebeca. E está sempre falando de um relacionamento de amor. Então, quando Paulo diz aqui que esses em quem Deus está agindo em todas as coisas, é aqueles a quem Ele conheceu de antemão, isto é, aqueles que Ele decidiu amar. E porque Ele decidiu amar essas pessoas, é que Ele decidiu enviar seu Filho Jesus para morrer na cruz em favor dessas pessoas, porque Ele decidiu amar. Amém, queridos? E porque Ele decidiu amar, Ele decidiu agir, porque amor é ação, amor não é um sentimento, amor não é uma declaração.
Amor é uma ação. E quando Deus decidiu nos amar, nos conheceu de antemão, Ele começou a trabalhar para que um dia nós possamos ser semelhantes a Jesus. Amém, queridos? Em todo esse trajeto, Deus vai cuidar de todas as coisas. Amém? Deus vai cuidar de todas as coisas. Ele vai trabalhar para o seu bem. Amém, queridos? Mas ele continua dizendo que então quando Deus nos conheceu de antemão, e Ele então resolveu nos amar, Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Então todo esse trabalho de Deus vai culminar com isto, de nós sermos conforme a perfeita imagem de Jesus. E ele continua dizendo que aqueles a quem ele conheceu, que ele predestinou, a esses ele chamou. Amém? Chamou através do Evangelho. E chamou para quê? Para estar com Ele, para andar com Ele. Andar com Ele significa andar debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? E Ele diz que a esses que Ele chamou, Ele justificou. Então Deus não justificou a humanidade toda. Deus justificou aqueles que atenderam ao seu chamado para caminhar com Ele através do Evangelho. E a esses que Ele justificou, Ele também glorificou. E a nossa glorificação, a gente precisa entender que ela aconteceu no passado. Porque o texto está no passado. A quem justificou também glorificou. Mas nós vamos experimentar essa glorificação só na eternidade futura. Mas para experimentar essa glorificação na eternidade futura, nós temos que ter convicção que fomos glorificados na eternidade passada. É fé. É a certeza. E é por isso que a gente não carrega a culpa. Porque a gente entende que Ele nos justificou e não apenas, né? Nos justificou, mas Ele também nos glorificou. E o que é essa glorificação? É que hoje nós, no desejo de sermos semelhantes a Jesus, permitindo o trabalho de Deus na nossa vida, aceitando a direção do Espírito Santo de Deus, lá na eternidade futura nós realmente teremos um corpo semelhante ao de Jesus, um corpo glorificado, para toda a eternidade estarmos com Ele. Amém, queridos? Fica claro isso? Diante destas convicções, Paulo faz 5 perguntas que ninguém consegue responder. E nós vamos então pensar nessas perguntas aqui por uns instantes. E ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tem resposta. Quem é contra você? Você pode até achar que tem gente contra você. Não é? Não é o que você vive dizendo? A pessoa é isso, fulano é isso. Esquece o fulano, esquece o ciclano. Porque se Deus é por você, não importa
importa o que os homens planejem contra você. Então, para de se preocupar com aquilo que nunca vai acontecer. Está vendo por que a gente sofre? Porque a gente acha que alguém, alguma coisa, pode nos prejudicar. Através de Isaías, Deus diz: toda arma forjada contra você não vai prosperar. Todas elas serão quebradas, todas elas serão anuladas, porque se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Quem pode impedir o agir de Deus? Quem pode parar a mão de Deus? Quem pode dizer para Deus: não, o Senhor não vai fazer isso na vida dessa pessoa? Quem pode dar ordens para Deus? Quem pode impedir o agir de Deus? Amém, querido? Então, para de se preocupar com bobagem. Pare de se preocupar com os outros. Amém? E aí Paulo lança a segunda pergunta. Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? É mais uma pergunta que não tem resposta. É impossível para Deus negar algo para você. Amém, queridos? É impossível Deus negar algo para você. Paulo está dizendo: se Ele deu o seu próprio filho, como é que Ele vai negar alguma outra coisa? Se Ele deu o que Ele tinha de melhor, como que Ele vai negar algo para você? O Salmo 84, Davi já dizia isso: não negará bem algum àqueles que andam corretamente. O que era andar corretamente, queridos? É seguir a direção que o Espírito de Deus está nos dando. Você vai dizer: Deus não quer me abençoar. Para com isso. É lógico que Deus quer te abençoar. Se Ele deu o Filho dele, como é que Ele não vai dar alguma coisa qualquer? Porque dar Jesus, queridos, custou muito para Deus. Foi o preço mais alto que Deus podia pagar pela redenção da humanidade. Que Pedro diz: não foi com ouro, não foi com prata, que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, mas foi com o precioso sangue de Jesus. Todo o ouro que existe sobre esta terra pertence a Deus. Pode estar na mão de alguém, mas pertence para Deus. Tanto é que esse fulano, quando morrer, vai deixar tudo aí, porque não é dele. Ele está só usando algo que não é dele. Toda a prata pertence a Deus. Todos os diamantes, todas as pérolas, tudo pertence para Deus. Mas Deus olhou todas essas coisas e disse: nada disso serve para redimir o homem. Então eu vou dar algo maior do que tudo isto. Eu vou dar a vida do meu próprio filho. E Paulo pergunta: se Ele deu
isto que é muito mais precioso do que todas as riquezas deste mundo, você acha que Ele vai negar algo para você? E então Paulo faz a terceira pergunta: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Às vezes você pode ter medo de alguém que conhece o teu passado. Mas Deus diz: alguém pode te acusar depois de eu ter te justificado? Lembra quando levaram aquela mulher adúltera perante Jesus? E Jesus diz: aquele que não tem pecado semelhante ao dela, que atire a primeira pedra. E todo mundo saiu. Jesus olha, está só aquela mulher, e Ele diz: mulher, ninguém te condenou? Ela diz: não, Senhor. E Ele diz: eu também não. Quem poderá fazer acusação contra os escolhidos de Deus? Deus já te justificou através de Cristo. E Ele lança a quarta pergunta: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Não há condenação. Ninguém pode nos condenar. Existe um filme, eu nunca assisti, mas eu só vi anunciando lá: eu sei o que você fez. Não sei se no verão, no inverno, no verão passado. E alguém pode dizer: eu sei o que você fez. Deus já me justificou. Então, o que você sabe não pode fazer nada contra mim, porque o verdadeiro juiz já me justificou. Amém, queridos? E Ele lança a última pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Quem pode impedir este amor de envolver a sua vida? Amém, queridos? Então veja, há convicções que nós precisamos ter, afirmações que nós precisamos fazer e saber responder estas perguntas, que na verdade não têm respostas. Amém, queridos? Esse é o grande amor de Deus. Deus quer que você tenha uma vida perfeita. Deus quer que você desfrute o melhor desta vida. É o que Ele diz através de Isaías: se você quiser, você vai comer o melhor desta terra. Mas o querer não significa simplesmente dizer eu quero, mas significa aceitar esse grande amor de Deus na sua vida, que inclui a direção que o Espírito Santo dá. Porque o que nos garante que nós somos filhos de Deus, Paulo deixa bem claro, é que nós seguimos o Espírito Santo de Deus. Ele disse: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém, queridos? Então, esse é o grande amor de Deus, que tem todo um plano, todo um propósito, e que vai sempre agir em favor daqueles que o amam,
daqueles que aceitaram o seu plano eterno. Então não deixe nada te enganar, não deixe ninguém te enganar, não deixe nem o seu próprio coração te enganar. João, na sua carta, disse: o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso próprio coração. Amém, queridos?